Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e convido você também a acessar o nosso site futura.org.br. E as diferenças regionais estão diminuindo no Brasil. E essa é uma boa notícia. Por exemplo, a diferença entre São Paulo e Manaus, respectivamente, o maior e o menor índice de desenvolvimento humano municipal entre as 16 regiões metropolitanas do país, diminuiu de 22,1 para 10,3 entre 2000 e 2010, nessa década compreendida aí. O IDHM é um índice composto por 3 das mais importantes áreas do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida. O Atlas do Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas brasileiras foi produzido pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, também pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e a Fundação João Pinheiro Neto. E quem conversa agora com a gente sobre essas mudanças, direto de Brasília, é a Andréa Bolzon, que é coordenadora do Relatório do Desenvolvimento Humano Nacional da PNUD Brasil. Andréa, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero que você comece explicando para quem está acompanhando o Conexão de que forma são medidas, que índices compõem e como é que a gente consegue colocar em índices, em números, o desenvolvimento humano nos municípios brasileiros. O desenvolvimento humano é medido de acordo com a proposta que é feita pelo PNUD desde os anos 90, nos relatórios globais de desenvolvimento humano, por meio da agregação de indicadores em 3 dimensões. Então, nós temos um indicador na dimensão longevidade, que no caso é a esperança de vida ao nascer. Nós temos indicadores na área de educação, então tanto indicadores de estoque como indicadores de fluxo. Fluxo são os indicadores relacionados com a ida das pessoas à escola, as matrículas atuais das pessoas na escola. E o estoque é relacionado com a escolaridade da população adulta. E na dimensão de meios de vida, de renda, nós temos também um indicador relacionado com a renda das pessoas. Juntando todos esses indicadores, é que a gente tem uma proposta de medida de desenvolvimento humano. Temos um IDH global, que é lançado pelo PNUD todos os anos, que coloca num ranking uma grande quantidade de países, nesse ano a gente tinha 187 países no ranking. E aqui no Brasil a gente fez uma adaptação desse IDH. A nossa versão, a adaptação brasileira, se chama IDHM. E ela segue o mesmo princípio de ter essas 3 dimensões, mas ela tem alguns indicadores que são diferenciados na hora de fazer o conjunto que chega ao índice. Muito bem, um dos destaques, como eu mencionei na abertura aqui da nossa entrevista, é essa diminuição entre as diferenças de São Paulo, sendo a cidade mais desenvolvida, e Manaus, por exemplo, entre as capitais. A que se deve principalmente essa diminuição dessa diferença nessa década entre 2000 e 2010? A gente lançou agora no último dia 25 de novembro, uma nova fase do nosso trabalho. O nosso trabalho é composto por um conjunto muito grande de indicadores que são colocados numa plataforma online. Então, a gente tem mais de 200 indicadores em muitas áreas diferentes, indicadores socioeconômicos. E até esse ano a gente tinha indicadores para todos os municípios do Brasil. Então, era possível a gente olhar o IDHM dos municípios, era possível a gente olhar dados de renda, enfim, outros, E agora a gente tem para regiões metropolitanas, E essa é uma grande novidade, porque não só para a região metropolitana como um todo, para 16 regiões metropolitanas, na verdade, mas para áreas dentro dessas regiões metropolitanas. Então, dentro das regiões metropolitanas, nós propusemos recortes espaciais, que são chamados de unidades de desenvolvimento humano, E por meio dessa plataforma online, do site, qualquer pessoa pode entrar e puxar esses indicadores todos para todas essas áreas, E como você disse, um dos principais resultados que a gente observou, os dados são do Census 2000 e 2010, é que houve uma diminuição das desigualdades e das disparidades, Então, assim, para dar um exemplo bem concreto, em 2000, a gente tinha somente uma região metropolitana, que era de São Paulo, que era considerada de alto desenvolvimento humano. Tínhamos Manaus, que era considerada de baixo desenvolvimento humano, e Curitiba, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Grande Vitória, várias outras que estavam ali na faixa do médio
desenvolvimento humano. E em 2010 isso mudou radicalmente, porque todas entraram nessa faixa do alto desenvolvimento humano, né? Então, assim, houve uma melhora expressiva sob todos os pontos de vista de todas as RMs, né? Mas, sobretudo, a gente observa também essa diminuição da diferença, né? Então, antes a gente tinha 20% de diferença entre São Paulo e Manaus e agora a gente tem 10%, se a gente olha para o próprio valor do IDHM, né? Então, assim, atualmente, o IDHM de São Paulo é 0,794 e o de Manaus é 0,720, né? É uma diferença menor do que a que a gente tinha em 2000. Então a gente pode falar de uma certa forma que as diferenças estão diminuindo entre as regiões metropolitanas. A gente acompanhando o ranking vê que houve uma mudança, por exemplo, de Curitiba, que ocupava o segundo lugar, acabou sendo passada por Brasília. A questão da renda é um dos principais fatores, a distribuição de renda nessas regiões, André? Na verdade, cada dimensão ela tem o mesmo peso, né? Tanto a longevidade, a educação e a renda, a gente atribui um peso igual para as três dimensões. Então, assim, o que faz essa dança no ranking, né, de uma UDH passar, de uma região metropolitana passar a outra, isso tem a ver com a própria composição, com as políticas que foram implementadas em cada região metropolitana na área da esperança de vida, na área que vai incidir depois nos índices de educação, né? Isso é o que faz esse tipo de diferença, né, de um ano para o outro. Então, tá bom. Andréa Bolzon, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter participado do Conexão Futura e feliz ano novo. Muito obrigada, Cristiano. Eu só queria lembrar aos ouvintes, as pessoas que estão vendo o programa, e convidá-los para que acessem o nosso site. O site é www.atlasbrasiltudojunto.org.br. E eu é que agradeço. Muito obrigada a você. Muito bem. atlasbrasil.org.br e também pelo site do PNUD você consegue ter outras informações que está aí na tela para você, pnud.org.br. Tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre as perspectivas econômicas para 2015. Pois é, as notícias não são muito animadoras. Segundo projeção da Fundação Getúlio Vargas, o desempenho da atividade econômica brasileira será pior em 2015 do que nesse ano agora de 2014, que chega ao fim. E segundo dois indicadores elaborados em conjunto pela FGV e a entidade norte-americana The Conference Board, que incluem, entre outros itens, as expectativas da indústria, dos serviços, dos consumidores e a produção de bens de consumo duráveis. E aí, você em casa, está otimista ou pessimista? O que a gente faz frente a más perspectivas para a economia? Não perca essa discussão, a gente vai dar boas dicas para você daqui a pouquinho e eu estou de volta logo depois do programa Nota 10. Até já!